Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Vamos pro segundo quadro do programa, subestimados e superestimados com o Rafael Oliveira. Que papo incrível, passando voando. Esse eu tava temendo, hein? Preciso dizer que eu tava temendo. Não, mas antes tem três superchats. Caramba, galera, desculpa, tá? Não ter visto, que o papo tá muito bom. E pode me interromper também, que às vezes eu empolgo, saio falando muito aqui, pode interromper. Aqui, o Alexandre Alencar colabora com R$10. Obrigado, Alexandre. O Thiago José fala: já assisti 6 episódios do Bopismo, legal. Mano, só para um pouco de intervir ou não concordar com as respostas dos entrevistados. Porra, eu acho que eu até não encho o saco. E é uma conversa, tá tudo certo. Pô, e eu tento sempre concordar. Aí tem gente que fala assim, ele só concorda com as opiniões, gente. Enfim. Daniel Mirandinha, R$5. Super Luca Bop, monstro. Gostaria de saber qual a relação do Rafa acho que a opinião do Rafa em relação aos comentaristas e jogadores. Eu acho que eles têm um lado para agregar que a gente não tem, que é uma clara lacuna que o jornalista não tem. Melhor, que a lacuna que o jornalista tem, né? Uma parte que ele pode preencher, que é o fato de ter vivido inúmeras situações. Desde a base, desde o quanto a vida do cara é dedicada àquilo. Acho que às vezes a gente perde um pouco a dimensão disso. A vida do cara foi toda pautada por viver de futebol. Uhum. E ele sabe o que é a realidade de uma base, de uma dificuldade para virar profissional, de chegar, de quem não chega, de quem fica pelo caminho, de como é o trato com treinadores, de como personalidades diferentes entram em choque e isso traz conflitos ou não traz, de como você absorve ou não absorve ideias, de como na hora que você está em campo você executa ou não executa, do que o que você pensa na hora de tomar uma decisão. Tudo isso é diferente do que eu posso acrescentar como comentarista. Então, assim, eu acho que é bem-vindo. Agora, acho que tem o outro lado. Não vou generalizar. Depende do comentarista. Tem comentarista que tá ali só para dar o lado boleiro. Para algumas situações, vai ser suficiente. Para outras, eu sinto falta de ter maior dedicação a acompanhar os campeonatos, os jogadores, de ter um conhecimento específico de tipo, o time vai jogar. Esse time joga de tal jeito. Então, ele vai saber dar a opinião de ler o que está acontecendo, do cara que tomou a decisão certa ou errada. Mas às vezes vai fazer diferença ele saber que aquele cara está jogando hoje numa posição diferente, porque nos jogos anteriores ele não jogava ali, ou porque no clube anterior, ou porque na carreira inteira ele jogava de outra forma. Ou que aquele time está num momento especial, num momento ruim, por X, Y, Z. Então eu acho que é uma questão de dedicação de cada um. Vai de uma avaliação de cada um. Eu não tenho nada contra ex-jogador. Eu acho que tem ex-jogador que comenta bem, e tem jogador que comenta mal. Como tem jornalista que comenta bem, jornalista que comenta mal. Não tenho nada contra. Acho que enriquece. Mas depende da visão de cada um. Eu fui no Futeboteco e me perguntaram quem que era, quando eu vou comentar jogo, quem são as minhas inspirações como comentaristas. Eu citei você, o Geode e o Maurício Noriega, que são 3 caras que eu acho que são brilhantes, assim, como jornalistas. Comentando o jogo, eu acho vocês incríveis na leitura. E como ex-jogador, eu falei de um cara que eu acho que é muito subestimado na percepção geral, que é o Paulo Nunes. Acho o Paulo Nunes um baita de um comentarista. Quem que você se inspira, ou se você tem alguém que se inspira, tanto como comentarista, de outros comentaristas, outros profissionais, e quais jogadores que você gosta, assim, que você acha que são bons comentaristas, Rafa? Ser jogador tem que parar pra pensar, assim, pra não cometer nenhuma injustiça. Uhum. Porque eu, de bate-pronto, não sei se eu vou lembrar todos. Pode me lembrar alguns aí que tem o Paulo Nunes, tem o Ricardinho, tem o Caio, tem o Roger, tem o Grafite, tem o Richarlison, tem a Aline, tem a... quem eu acho que tá muito bem, você citou a Aline, a Ju Cabral, eu acho que tem uma excepcional leitura de jogo. É mesmo. A Ju Cabral, eu acho que é uma excelente ex-jogadora comentarista. Uhum. Pra citar um que nem é dos mais... ela não tá entre as mais comentadas, geralmente. Sim. Mas eu acho que ela tem uma capacidade de leitura de jogo que eu acho muito legal. Eu acho, assim... Tentando lembrar... O Alex, quando tava comentando, agora técnico na Turquia, mas o Alex eu achava... Aí já mais pros programas, porque eu acho, eu acho muito diferente. Eu acho que comentarista de jogo e comentarista de programa é uma coisa que as empresas, em geral, não dão a real dimensão da diferença de tratamento que deveria existir. Tratamento não no sentido de tratar bem, tratar mal. O exercício da função. Exatamente. De tipo, esse cara tem perfil disso, esse cara tem perfil daquilo. Sim. Eu acho que é muito diferente. Mas eu acho que o Alex era um comentarista, um ex-jogador que eu gostava bastante de ouvir. Sabe um comentarista, ex-jogador, que não tem nada a ver com isso, mas que eu acho muito legal e toda vez que fala eu paro pra ouvir? Fernando Meligeni. Gênio. Eu acho... E aí, de novo, aquela questão interdisciplinar da coisa. Total. Porque vai muito além do... Tanto faz qual é o esporte. Ele é um cara que... Eu já tive a oportunidade de
não só de trabalhar diretamente com ele, mas durante a Copa de 2018, na ESPN, se não me engano, a gente tinha um quadro de bate-papo no Sport Center, no final dos dias, assim, alguns dias. E era muito legal trocar essa ideia, assim. E ele também já teve programas de vários esportes diferentes na ESPN, já de vez em quando participava do bate-bola na época que eu tava lá. Eu acho o Meligeni, aí, de novo, é questão que da cabeça do cara. Não importa qual esporte é. Eu acho que ele é um super comunicador. Acho que ele é um cara que eu sempre gosto de parar pra ver. Também gosto muito de parar. Agora, você falou de inspirações pra mim? Como comentarista, assim. Eu acho que a minha geração é muito inspirada no estilo do PVC. Mesmo que eu acho que meu estilo hoje é bem diferente do PVC. Eu acho que as pessoas geralmente aproximam pela questão, sei lá, de memória. Eu acho que a memória do PVC é muito melhor do que a minha. E ele é muito mais dedicado a saber coisas históricas do que eu. Eu nunca fui um cara de querer saber, decorar as coisas. Eu acho muito legal, sempre admirei nele. Eu acho que eu tenho um perfil mais de análise de jogo, de estilo de jogador, de característica tática e tal, dos caras. E não necessariamente histórica. Eu acho que são perfis diferentes. Mas ele é uma inspiração porque ele trouxe, eu acho, para o jornalismo esportivo, uma valorização a mais da informação. E a informação pode ser estatística, pode ser do cara, pode ser de tudo. Tem vários tipos de informação. E ele trouxe muito isso pro nosso meio. Então, ele é uma inspiração, sem dúvida nenhuma. O Calçade, eu acho um cara que eu admiro muito por ser ponderado. Justamente, aí eu acho que tem muito do meu lado. Assim. Do jeito. O jeito de não precisar se alterar para falar das coisas, de passar por situações das mais diversas, mantendo a cabeça no lugar e tentando ser o mais racional possível. Eu admiro muito isso no Calçade. O Jean, acho que tem um pouco essa linha também, de ser um cara que sabe ponderar as coisas, tendo o posicionamento dele, que eu também acho legal. O Bertozzi, eu acho, é uma influência para mim, porque o Bertozzi... Primeiro porque eu admiro muito a capacidade dele de conseguir acompanhar tudo, de muita informação, de não perder o pique nesse sentido. E hoje em dia, depois que eu virei pai, eu passei a admirar mais ainda os comentaristas que viraram pais e continuaram na toada, porque é difícil manter o ritmo. Então, o Bertozzi, além de que ele foi uma inspiração para mim quando eu estava começando também e tal. Eu fiz entrevista de conclusão de faculdade com ele. Que legal, cara. Ele depois acabou meio que me indicando para a ESPN. Que legal. Depois a gente acabou trabalhando mais próximo lá, mas antes de entrar nessa área, o site que eu mais gostava era o site dele, muito antes de saber quem ele era e tal, que era o futeboleuropeu.com.br na época e tal, que era muito legal, que tinha informação sobre campeonatos europeus. Então, acho que são esses, assim. Se fosse citar 3, é claro que eu vou cometer alguma injustiça aqui, mas de formas diferentes eu falaria PVC, Calçade e Bertozzi.